João 16, verso 33, quando se encontrou, diz amém. Amém. A palavra diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Essa palavra ela me intriga muito, meus queridos, porque Jesus ele libera essa palavra. Pode se sentar, tome seu assento. Jesus ele libera essa palavra em um tempo de crise espiritual, em um tempo de resgate. Jesus ele veio para resgatar a adoração primitiva, veio para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E no tempo em que Jesus pregava naquela nação, para aquele povo, não era muito fácil como nos dias de hoje. Jesus ele foi rejeitado por muitos, tanto é que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Então Jesus ele decide expandir essa palavra para aqueles que o aceitam. E essa palavra chega aos nossos corações nos dias de hoje, e nós abraçamos essa causa, e por isso estamos aqui para louvar ao Senhor. Então nesse tempo, meu querido, minha querida, Jesus ele libera essa palavra. No mundo todos vocês vão ter aflição, mas em mim vocês vão ter paz. No mundo vocês vão passar por perseguições, mas estando comigo vocês vão ter paz. E como eu falo sempre, alguns áudios que eu mando, às vezes mando alguns textos, falo assim, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, se estenda a cada coração. E só pode ter e viver em tempo de paz, mesmo estando tudo desabando em nossa volta, quem tem essa paz do Senhor, quem tem a paz de Deus no seu próprio coração. Mesmo estando na tempestade, o barco está à deriva, o mundo está desabando em volta, se estivermos paz e confiança no Senhor, essa paz ela excede o entendimento humano e nos conduz à vitória. Então é pegado nessa palavra, meu querido, que nós precisamos viver e praticar aquilo que Jesus nos ensina. Tempos difíceis virão para todo mundo, mas a bonança virá para todos aqueles que vivem debaixo dos preceitos do Senhor, para todos aqueles que caminham debaixo dos desígnios do Eterno. E hoje nós estamos aqui cumprindo isso, cumprindo a palavra do Senhor. Muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser caluniados, muitos vão ser criticados. Talvez agora, nesse momento, nós estamos sendo criticados, mas sabendo que estamos fazendo a coisa certa, pastora Crediano. Porque se sem Cristo as coisas não é fácil, se com Cristo a coisa não é fácil, né? Sem Ele é ainda pior. Mas Ele disse, eu venci o mundo e venci como homem. Eu venci o mundo e venci como pessoa. Olha para você ver, o que Satanás demorou 400 anos para construir, Jesus em 33 anos desfez tudo. Que poder é esse? Às vezes você fala, pastor, por que 400 anos? Do Velho Testamento ao Novo. Foram 400 anos de silêncio de Deus e de reino do inimigo. Foram 400 anos de idolatria, de feitiçaria, de tantos outros atos pecaminosos que afastavam o povo de Deus. E Jesus pegou isso e falou, não vamos aceitar. Vou levantar um povo aqui nessa nação que vai fazer a diferença. Vou plantar uma semente em Israel e ela vai germinar em Santana do Paraíso. Por isso estamos aqui, queridos, e não vamos deixar que a crucificação, o ato de crucifixão venha menosprezar a palavra de Deus. Não vamos deixar, não vamos nos reter por causa de um abalo que estamos passando na nossa sociedade, porque Cristo ele nos promete a vitória. A Bíblia ela não mente. Precisamos pegar firme nessa palavra. A Bíblia diz que mal nenhum atingirá a nossa tenda, mal nenhum. No Salmos 91, versículo 10 diz assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você toma posse dessa palavra, meu querido? Você toma posse disso? Salmos 91, versículo 10, mal nenhum chegará na sua tenda. Isso é palavra de Deus para mim e para você. Isso é palavra de Deus que se cumpre na nossa vida. Então nós precisamos pegar firme no que a palavra de Deus diz.
A Bíblia Sagrada não nos ensina a recuar, Ezequiel. A Bíblia Sagrada não nos ensina a retroceder, porque no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então vamos agarrar nessa palavra e clamar pela nossa nação, clamar pelos nossos irmãos, clamar por aqueles que acreditam, mas não conseguem caminhar. Por isso estamos aqui hoje, acreditando e praticando e servindo de exemplo para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode trazer blindagem para a sua vida. A oração de um justo pode trazer blindagem para a sua casa, para o seu lar, para a sua tenda. Precisamos cumprir a prática da oração. A oração nós aprendemos que precisa ser um estilo de vida. Um estilo de vida, o tempo todo clamando, orando, mesmo que no mundo tendo aflição, mesmo que no mundo passando por perseguição. Não podemos perder o ânimo, não podemos perder o foco, não podemos perder a fé, de forma alguma. Ainda no livro de Salmo, verso 91, capítulo 7. A sua Bíblia, meu querido, minha querida, vai dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas praga nenhuma chegará a ti, mal nenhum te atingirá, mal nenhum sucederá a você. Isso é palavra de Deus para mim e para a sua vida, meus queridos. Nós temos que parar de ouvir palavras de desânimo. Os desistentes tentam nos levar à desistência, mas os insistentes nos impulsionam à conquista. Então dê ouvido a pessoas que te encorajam, dê ouvido a pessoas que vão te dar certo, pessoas que vão falar palavras que vai te levar para frente, vai conduzir a voar em altos lugares. Porque para nos conduzir a desistir, nós já temos muitos aí fora, né? Nos conduzindo a voltar, a retroceder. E quando praticamos isso, pensamos em desistir, o Senhor, Ele vem e levanta alguém para te falar: filho, não desista, filho, não desanima, filho, não retroceda, filho, estou contigo. E aí o Espírito Santo vem e nos dá uma injeção de ânimo. Ler a Bíblia Sagrada, meu querido, é o nosso remédio diário, é o nosso sustento diário, é aquilo que nos alimenta a nossa alma. Muitos hoje estão dentro de casa, estão paralisados dentro de casa. Hoje nós temos um culto reduzido, com um pouco menos de pessoas, né, tomando todas as precauções recomendadas pelo governo, tomando todos os cuidados, né? E muita gente hoje está em casa, logo mais nós estaremos na nossa casa, outro grupo vai estar aqui cultuando ao Senhor. E o tempo em que estivermos dentro da nossa casa, faça como eu, a minha filha e a minha esposa. Nós nos reunimos, lendo a palavra de Deus, cantamos um louvor, pregamos a palavra, nós três sentados no sofá da nossa casa. Que nada pode nos paralisar. É a nossa célula familiar que nós temos na nossa casa. A minha filha já acostumou, já chega de tarde, ela fala: papai, mamãe, pega a Bíblia. Ela não espera a gente pegar, já vai lá, pega a minha Bíblia, pega a Bíblia da minha esposa, pega a Bíblia dela. A gente já senta no sofá e já começa o culto, a nossa célula no ar. É uma maravilha. Essa chama não pode esfriar por causa de um detalhe que está acontecendo no mundo, porque diante de Deus isso é só um detalhe. Diante de Deus isso é só mais algo comum que está acontecendo diante de Deus. Os homens que assustam, os homens que criam um monstro invencível, os homens que criam um gigante como o povo de Israel criou diante de Golias, os homens que criam algo estrondoso, uma muralha, vamos dizer assim. Mas para Deus basta um estalar de dedo. Meus queridos, eu vejo isso, algo que vem da parte de Deus para edificar a fé de muitos. Deus, Ele traz algumas coisas na nossa vida para nos testar, para ver quem está e quem não está com Ele. Eu já preguei uma outra vez onde que Jesus, Ele testava os discípulos dele, levava os discípulos dele a viverem algumas situações que, se a pessoa estivesse fraca, a pessoa pecava, falava coisas que não devia.
Se você for analisar a mente de Cristo, Jesus ele testava as pessoas, testava a fé das pessoas, e assim ele faz conosco hoje. Mas aquele que tem a fé firmado na rocha, aquele que tem os seus pés firmados na rocha, caminhando de forma sólida na presença de Deus, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe para onde ele quer ir. Vamos firmar os nossos passos, queridos. Faça fonovisita. Vocês têm vários contatos, pessoas até fora do país. Faça uma fonovisita, manda uma mensagem, manda um áudio, manda um vídeo, mas não deixe a palavra de Deus se esfriar nesse tempo. Não podemos nos retroceder. Você sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque no Salmos 118, versículo 15, a sua Bíblia vai dizer assim: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Você sabe o que é a proeza de Deus na sua vida? A proeza de Deus, meus queridos, é a provisão. A proeza de Deus, meus queridos, é o sustento, é a proteção divina na sua casa, é a proteção de Yeshua no seu lar. Uma vez que confiamos nessa palavra e adotamos ela, crendo que na minha casa Deus está fazendo proeza, mal nenhum sucederá à nossa família. Os nossos estão guardados debaixo das asas do Onipotente. Nós precisamos acreditar nisso. A mente humana, ela é uma mente tão fácil de se influenciar, que hoje eu prego uma palavra e te dou uma injeção de ânimo. Estou pregando Bíblia para vocês hoje, mas se eu chegar lá fora, uma pessoa começar a alfinetar, vai sendo insistente: não, isso aqui é para derrubar todo mundo, não, o que está acontecendo é para ficar quieto dentro de casa, não, o que está acontecendo, meus queridos, isso não é para ter medo, isso é para ter cuidado. O medo te afasta da conquista, mas os cuidados, ele te impulsiona a conquistar. O medo não te leva em lugar nenhum. O exército inteiro estava com medo. Golias com o escudeiro na frente, e ele atrás do escudeiro com sua lança, com seus instrumentos de guerra. E todo mundo com medo, Ezequiel. O povo estava com medo. Ninguém estava tomando o cuidado que Davi tinha. O povo estava com medo. O povo retrocedia. O povo voltava para trás. Na medida que o gigante avançava, eles voltavam para trás. Mas aí levanta um em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não tinha medo, ele tinha cuidado. Ele sabia onde ele estava andando, ele sabia quem ele servia, ele tomava os cuidados necessários para vencer aquele gigante. Tomava os cuidados necessários. Por isso que estamos aqui hoje. Há um gigante rondando a nossa nação para os olhos humanos. Mas se nós tomarmos todos os cuidados, não precisamos ficar trancafiados sem ouvir a palavra de Deus. Toma os cuidados para vencer o seu gigante. Toma os cuidados para você conquistar. Um homem sozinho conseguiu libertar uma nação. Imagina todos nós reunidos debaixo do mesmo propósito. Que grandes coisas nós vamos fazer nesse lugar. Lucas capítulo 11, verso 21 diz: quando o valente guarda a sua casa, meu Deus, e em segurança está tudo o que tem. Quem é o valente aqui, meu querido? Quem é o valente? Vocês gostam, né? Quando o valente guarda a sua casa, tudo quanto tem está seguro. Se o valente não guarda, em vão trabalha o sentinela. Se o valente não guarda, em vão trabalha o sentinela. Mas quando o valente trabalha, aquele que está de sentinela a nossa vida 24 horas, ele faz proeza na nossa casa, assim como dizem Salmos. Meus queridos, nós somos valentes. Nós somos os valentes que estamos lutando contra a vontade da carne, nós estamos lutando contra o sistema, nós estamos lutando, mas com a arma certa e com os cuidados certos.
não estamos fazendo nada de qualquer maneira. A Bíblia não nos orienta a fazer as coisas de qualquer forma. Nós precisamos ter os cuidados necessários para conquistar, para romper, para vencer, para cantar o hino da vitória. Saia daqui hoje postando no seu status as referências bíblicas, edifica a fé do seu próximo. Saia de que hoje postando no seu Instagram, né, vamos dizer assim, mas é Instagram. Vai postando, vai edificando a fé do próximo. Você sabia que na medida que você edifica a fé de alguém, você edifica a sua 2 vezes mais? Você sabia que quando você começa a interceder pelos seus, a sua casa, a sua tenda está sendo guardada pelo Onipotente, pelo grande Yeshua? Você sabia que quando Jó orou pelos seus inimigos, Deus deu a ele 2 vezes mais tudo quanto ele tinha? Ele começou a clamar, passando por uma provação que eu acho que nenhum de nós aqui suportaríamos, passando por uma situação que não chega ao pés dessa epidemia. O cara estava numa situação triste, precária, já havia perdido tudo. A esposa virou, né, tirar gosto para boi. Então, meus queridos, vocês gostam, né? Então, meus queridos, são os cuidados que Jó teve. São os cuidados. Aquele mal não veio sobre ele. Aquele mal veio sobre ele, mas na vida dele não tocou, na fé dele não tocou. Dessa forma, Jó está dizendo assim: Senhor, pode tirar meus bens, pode tirar tudo que eu tenho, mas não retira de mim o seu espírito. É tudo que eu preciso para caminhar. Posso estar leproso, meus amigos podem ter me deixado, a minha posse eu já não tenho mais nada, mas se eu tenho o seu Espírito, eu ainda tenho tudo. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Diga amém. Meu Deus, nós ainda temos tudo. Ainda temos tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus vira e fala assim: tem de bom ânimo, em mim vocês vão ter paz. Jesus aqui ele te dá 2 direções. No mundo vocês vão ter aflição, mas em mim vocês vão ter paz. Ele nos dá 2 norte. Ninguém é bobo de seguir o mundo para colher a aflição. Embora tem muitos hoje que ainda vivem em prisões espiritual, que não conseguem sair, precisam da minha e da sua ajuda. Mas aqueles que vão optar em caminhar com Jesus Cristo, Ele está abrindo porta para colher aquilo que a Bíblia nos promete. Aquele que vai optar em caminhar na luz, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós decidimos a caminhar junto com Ele, nós estamos abrindo as portas para a guarda do Eterno, nós estamos abrindo as portas para a provisão do Eterno, nós estamos abrindo a porta para a cura, nós estamos abrindo a porta para o Senhor entrar, como diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então Jesus, Ele nos ensina essa questão de que caminho nós vamos trilhar. Ou vamos dar ouvido ao mundo, ou vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Ou vamos trilhar pelas veredas do mundo, ou vamos trilhar pelas veredas do Senhor. Infelizmente hoje tem muitos dentro da igreja que a gente precisa fazer apelo para Ele de novo. Pessoas que aceitaram a Jesus há 100 anos, mas até hoje não sabem disso. Pessoas que levantaram a sua mão, reconheceram a Jesus como Salvador, mas até hoje não praticam isso. Eu vejo pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Por isso que às vezes, quando o pregador prega e não vê nenhum visitante na igreja, ele não faz nenhum apelo. É preciso fazer. Quando todos os membros já aceitaram Jesus. Quando aceita-se Jesus, não quer dizer que é cristão ainda. Jesus, ele fala assim: vinde a mim como estás. Mas a Bíblia não diz para ficar como está. A Bíblia nos traz respaldo que nos promove mudança para a nossa vida. Aí Jesus, ele fala: eu sou a luz. A gente precisa resplandecer essa luz. Nós precisamos resplandecer essa luz.
Luz essa, queridos, que visitou Moisés lá no monte. Luz essa que brilha por intermédio do Espírito Santo. Jesus, ele fala assim: eu vou partir para o Pai, vou preparar morada para vocês, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar outro, o Consolador. Vou enviar o Consolador. Algumas pessoas te olham e falam assim: você é cristão. Outros viram para você e falam assim, você faz uma pergunta, né? Você é cristão? Uma pergunta duvidosa, sabe? Uma pergunta assim: mas você é cristão mesmo? Alguns já afirmam, mas outros perguntam com dúvida: por que tem essa diferença dentro da igreja? Será que é porque as pessoas aceitam Jesus, mas não sabem disso ainda? Será que é porque nós estamos vivendo em tempo de guerra espiritual e muitos estão retrocedendo em vez de avançar, em vez de prosseguir, em vez de seguir as direções que Cristo nos deu, os ensinamentos que Cristo nos deu? É tempo de arregaçar a nossa manga, meus queridos, e lutar ainda mais. É tempo de jejuar ainda mais, é tempo de ler ainda mais a Bíblia, é tempo de buscar ainda mais intimidade com Deus. Hoje está vindo sobre nós essa epidemia, e amanhã o que será? Eu fico tranquilo, eu não me assusto, eu não fico com medo, porque a minha Bíblia fala assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com a minha tenda. Eu me preocupo com aqueles que estão fracos em Cristo. Eu me preocupo com aqueles que não têm a sua salvação garantida. Eu me preocupo com aqueles que já beberam dessa fonte e hoje estão experimentando de uma fonte completamente diferente. Eu me preocupo com aqueles que têm vontade de estar aqui sentado junto com você e não pode estar, não consegue estar. Outro dia, eu estava em frente ao trabalho da pastora Fernanda, minha esposa, e escutei um hino de Daniel e Samuel, dizendo assim: eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu falei: gente, de onde está vindo esse hino? Eu vim aqui buscar o meu milagre. Quando eu fui ver, estava dentro de um boteco. Estava dentro de um boteco, naquelas caixas de som que você coloca R$2 para ouvir um hino. E um monte de bebo lá ouvindo. São pessoas que querem estar aqui, mas não conseguem. São pessoas que têm essa necessidade, sente no seu interior que está no lugar errado, que não nasceu para isso, mas não tem força. Aí, se hoje nós nos retroceder, nós vamos dizer assim com essa atitude: estou como eles. Se retrocedermos hoje, nós vamos abalar a fé de muitos. É isso que vai acontecer. Aí o hino termina: não vou sair sem o meu milagre. Pelo menos tem sede, tem vontade. As pernas não conseguem caminhar. Eles precisam da nossa ajuda, do nosso exemplo, de continuar caminhando, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a situações terríveis. Porque a nossa Bíblia, ela nos dá respaldo, que ainda que nós caminhamos no vale da sombra da morte, nós podemos caminhar tranquilo, nós podemos andar tranquilo. Aí você pega um exemplo, meu relógio está desviado, você pega um exemplo simples: 3 homens e uma só fé, 3 homens e um só Deus, lançado dentro da fornalha. Olha o exemplo desses homens. Vocês vão ajoelhar, vocês vão me servir. Quando o instrumento soar, vocês vão ter que negar o seu Deus. Só 3 ficaram de pé perante um decreto. E esses 3 mudou o decreto de toda uma nação. O decreto era de morte para quem não ajoelhava. A palavra de Deus, através da atitude de 3 homens, mudou o decreto do rei. Agora não vamos adorar mais uma estátua, vamos adorar o Deus vivo de Israel. Vamos adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o que houve aqui nunca houve na história. E literalmente, vocês não vão ver na Bíblia homens que passaram por essa experiência.
porque não retrocederam, decidiram caminhar. A fé não abalou. De repente o rei chega lá e fala: ei, vem para fora. Se fosse eu falar: vou não, vem você para cá, seu desviado. Aqui tá bom demais, está fritando na presença de Deus. Pertinho do quarto homem, para que eu vou sair daqui? Mas o interessante, Ismael, que a palavra, que aquele mover não ficou só dentro da fornalha, não. Aquele mover se estendeu por aquela nação. Aquele mover se expandiu por toda aquela nação. Um povo que não conhecia Deus, por causa de 3 homens que não recuou, passou a conhecer, passou a servir, a experimentar esse Deus. Então para que nós vamos recuar? Se o meu Deus é um Deus que nos impulsiona a caminhar. Você sabe quais são os cuidados que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram para não serem queimados, para não serem atingidos por causa daquele vírus? O segredo, os cuidados que eles tiveram era de não negar o Senhor teu Deus. Os cuidados que eles tiveram era levar uma vida de jejum, uma vida de oração, meditando na Torá, meditando nos ensinamentos judaicos, meditando naquilo que foram ensinados para eles desde criança lá em Judá, lá em Israel. Que os pais deles os ensinavam tudo que precisava. Então aquela fé estava impregnada no coração deles, Ordinei. Estava impregnado. Não tinha fogo que queimava a fé de um crente, não tinha fogo que fazia um crente retroceder, não tinha fornalha nenhuma que podia fazer com que eles negassem a fé. O soldado chutou terra. O soldado que foi lá empurrar os 3 para dentro da fornalha morreu, foi carbonizado, porque não bebeu dessa fonte, não serviu esse Deus. Sabe-se lá Deus o que é da vida dele agora. Mas chegar lá, eu quero rodar junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, vamos fritar nós 3 aqui. Eu quero experimentar o que vocês experimentaram lá no céu de glória. Vamos junto. Se alguém aqui quiser ir comigo, bora, né? Demais. Amém, queridos? A minha hora já está encerrando. Não desfazendo da oração pela nação que a evangelista Rose fez, mas eu quero acrescentar como uma oração mais uma vez. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos levantar um clamor pela nossa nação, pela igreja brasileira, pelas igrejas internacionais, pelos povos que estão sendo abalados, pela fé de muitos que estão sendo abalados. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é baseado nessa fé, é baseado na palavra do Senhor, que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Meu Deus, eu oro ao Senhor mais uma vez, clamando, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, envie anjos com espada desembanhada de fogo, e queima, Senhor, nesse momento, toda a praga que está assolando o Teu povo, toda a epidemia que está assolando as nações, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu decreto hoje o fim, Senhor, deste mal, eu decreto hoje o fim, Senhor, desta epidemia, em nome de Jesus Cristo. Abra, Senhor, as comportas dos céus, quebra, Senhor, este céu de bronze, e que a glória do Senhor se espalhe por sobre toda a terra, queimando todo o mal, desfazendo todo o laço. O homem não pode destruir aquilo que o Senhor construiu. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vem Espírito Santo e derrama, Senhor, o Teu poder, derrama a Tua graça, e eu decreto em nome de Jesus um tempo de paz, um tempo de colheita, um tempo de harmonia. Quebra todo o céu de bronze, que todo principado e potestade contra as nações nesse momento recua pelo poder da glória do Eterno, em nome de Jesus Cristo. E quem crê toma posse nessa noite, bate palma, dá um glória a Deus para Yeshua. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, Senhor.